Estamos de volta com o seu Balanço Geral, agradecendo sempre a sua audiência, 7 horas e 47 minutos. E olha, agora vamos falar sobre os casos de síndrome respiratórias em crianças que seguem lotando hospitais aqui em Sergipe. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a presidente da Sociedade Médica de Pediatria, a doutora Ana Jovina Barreto, que está aqui no nosso estúdio. E a gente agradece desde já a participação com a gente. Obrigada pela presença. Bom dia. Obrigada, Tamires. Bom dia. Para começar, o que tem levado a esse aumento significativo das síndromes respiratórias em crianças? Nós temos os dias chuvosos, a mudança de temperatura. E por que as crianças elas são o principal alvo das síndromes? Todo ano é assim, né? A gente espera que nesse período de outono e inverno aumente o número de casos de infecções respiratórias. Justamente pelo clima, pelo clima mais seco e mais frio, pelas aglomerações, se está chovendo, as crianças ficam mais fechadas, as salas de aulas mais fechadas e os vírus se transmitem mais facilmente. E esse ano o que está chamando a atenção da gente não é só o grande número de crianças com síndromes respiratórias agudas, mas com síndromes graves. A gravidade com que nossas crianças estão sendo acometidas. Quais seriam os fatores dessa gravidade, doutora? Então, a gente não tem um fator assim específico, nós temos alguns fatores e um deles é a baixa cobertura vacinal. Então, as crianças não estão sendo vacinadas como a gente espera que seja. Um alerta para os pais, então, nesse momento, né? Exatamente. Síndrome respiratória aguda grave pode ser causada pelo coronavírus, pelo influenza, que são vírus que têm vacinas. E a vacinação contra a gripe não atingiu nem 40% das crianças. E está aí disponível, né? É verdade, preocupante, e a gente aproveita o espaço para chamar a atenção dos pais, de mães. É importante que você atualize o cartão de vacina do seu filho e da sua filha. Inclusive, o Hospital e Maternidade Santa Isabel, aqui comigo, por favor, na câmera 1, informa que pelo seu perfil de assistência a pacientes de alta complexidade, na câmera 1 aqui, por favor, estou aqui com o texto na câmera 1, isso, obrigada. Pelo seu perfil de assistência a pacientes de alta complexidade na pediatria, com leitos de terapia intensiva pediátrica e neonatal, os leitos de semi-intensiva e estabilização acolheram nos últimos dias muitas crianças em estado grave, provenientes do nosso atendimento na urgência pediátrica ou transferidos de outras unidades, ocupando assim mais leitos do que o que a capacidade suporta, né? Diante da situação preocupante e também em nome da segurança dos pacientes pediátricos, muitos em estados críticos, em estado grave, como foi dito aqui para a doutora Ana Jovina, orientamos as famílias, então, dependendo dos sintomas apresentados pela criança, a buscarem atendimento em outros hospitais da rede ou em unidades básicas de saúde, pois não há possibilidade do hospital atender mais pacientes de nenhum perfil neste momento, até que o hospital consiga a liberação de mais leitos de UTI pediátrica. Somente desta forma, o hospital vai ter condições de retomar os atendimentos provenientes diante dessa urgência. Então, a orientação agora, doutora Ana Jovina, é que os pais e mães encaminhem essas crianças para unidades básicas de saúde, né? Então, quando um hospital de referência, um hospital tão importante na rede como Santa Isabel, toma uma atitude dessa, é porque precisa se reorganizar, precisa organizar lá dentro. A situação é caótica mesmo, Tamires. A capacidade de atendimento foi esgotada. Então, eles precisam se organizar. E a gente sabe que é difícil para as famílias procurarem a atenção básica, porque elas acreditam que na rede hospitalar vai ter mais resolutividade. Vai fazer um exame, vai fazer uma medicação e daí vai resolver a situação. E acabam lotando essas unidades também com crianças sem perfil para essa necessidade da urgência. Então, a gente faz um apelo que as crianças com sintomas leves procurem os atendimentos da unidade básica. Esse ponto aí é muito importante. Então, nem todo sintoma o pai e a mãe precisa levar para esse hospital. Sim, né? Então, sim. há sintomas leves em que o ideal é que o pai e a mãe leve para a unidade básica de saúde, né? Sim, sintomas mais leves. Sim, a criança sem sinal de gravidade, sem um desconforto respiratório, com a tosse que a mãe consegue controlar, que não atrapalha a alimentação, o sono, com a febre que a família consegue controlar em casa, vamos procurar a unidade básica de saúde, vamos procurar consultório, ambulatórios médicos, para que essas urgências possam trabalhar no perfil de paciente que ela tem que atender. Estamos em um momento de cuidados, é importante que
pais e mães tenham cuidado. Evitem também levar a sua criança que está doente para a sala de aula, porque é na sala de aula que há esse contágio e há essa disseminação das síndromes respiratórias. Se a sua criança está doente, deixa ela um pouquinho em casa, recuperando ali o sistema imunológico, né? Exatamente. Eu ainda digo mais, sabe, Tamires, nesse momento que a gente está vivendo, de esgotamento da capacidade de atendimento, eu acho que mesmo crianças saudáveis não deveriam ir para a escola. Quem puder, quem tiver condição, quem tiver na família um cuidador, uma avó que possa ficar com essa criança, deixe a criança em casa, mesmo criança sem sintomas respiratórios, deixe em casa para a gente diminuir a circulação desses vírus e daí diminuir a possibilidade de adoecimento e de necessidade de procurar um serviço que já está esgotado. E se estiver doente, pior ainda, né? E aqui o pai e mãe tem que fazer o possível para não levar essa criança por uma responsabilidade social, para que outras crianças não sejam contagiadas. Doutora Ana Jovina, muito obrigada pela participação aqui no nosso Balanço Geral. Estamos com o tempo corridinho. Obrigada. Obrigada a você. Bom dia.